A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez no canal do Pastor Edivaldo e dando início às aulas do quarto trimestre deste ano de 2017, onde nós estaremos abordando o importantíssimo tema, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Serão 14 lições, desdobrando, analisando alguns pontos importantes desta doutrina maravilhosa que é a doutrina da salvação. E nós estaremos então, neste primeiro momento, estudando a lição de número 1, ou a primeira lição, que ela tem por título Uma Promessa de Salvação. O texto áureo da lição está lá em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 15, que nos diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A verdade prática, ela aborda a seguinte ideia: a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Então, partindo deste princípio, a lição em pauta, ela apresenta 3 objetivos específicos e, pela sua ordem, são: apresentar o conceito bíblico de salvação, mostrar a importância da doutrina da salvação e, num terceiro momento, saber que a salvação foi prometida ainda no Éden. Então, basicamente, estas são as 3 divisões principais da lição, abordando uma promessa de salvação. Para que nós então entendamos ou tenhamos uma visão geral da doutrina da salvação, tudo o que a Bíblia registra sobre a salvação, ela decorre de uma promessa feita por Deus em decorrência da queda ou do pecado do ser humano ou da raça humana, aonde o homem se distanciou de Deus e não tinha como por si mesmo se aproximar de Deus, tá? Então, a doutrina da salvação em si é um artigo ou um dos artigos basilares da nossa fé, e o propósito das lições é levar a igreja a conhecer o conceito bíblico de salvação, avaliando assim o desdobramento do tema, tendo em vista o desenvolvimento ao longo das Escrituras. Então, por isso, quando falamos de doutrinas da salvação, ela está inserida dentro daquele bojo ou daquele conjunto de doutrinas que nós chamamos de doutrinas sistemáticas, pelas quais nós vamos entender toda a economia de Deus, todo o trabalho de Deus para a salvação, para a redenção do ser humano. Então, quando nós tentamos dar a significação ou significado correto, melhor dizendo, desta doutrina, nós vamos perceber que ela se trata, de forma bem clara, da provisão da salvação do homem, porque, por natureza,
O ser humano, ele é totalmente depravado, culpado diante de Deus, e sobre si pesa uma pena de morte, e que através de Jesus Cristo, da obra redentora que Jesus realizou lá na cruz do Calvário, o ser humano ele pode alcançar a salvação. Então nós vemos ao longo da palavra de Deus o propósito, o plano e o método para Deus salvar o homem. Então, partindo de uma promessa, nós vamos perceber o seguinte, que a salvação ela é um processo imediato na vida da pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e resulta em uma vida de contínua santificação. Tá? Então, quando nós olhamos dentro desse aspecto, nós precisamos, de acordo com a lição, ter um conceito correto do que é salvação. A palavra salvação. Então, a ideia de salvação, ela apresenta aí significados gerais. Tem uma conceituação geral que, basicamente, é a pessoa ser salva, ser liberta de um perigo iminente ou de algo que possa causar dissabores, sofrimentos e assim por diante. E é por isso que a lição no tópico 1 e subtópico 1, ela vai dizer o seguinte, que o significado bíblico de salvação compreende-se em cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, mental e emocional. Mas depois ela tem aí um desdobramento da salvação em um sentido espiritual e também em um sentido prático. Então nós vamos perceber que, não obstante a palavra salvação, ela nós encontramos em todo o tecido bíblico, em todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, mas nem em todos os momentos em que esta palavra salvação ela está sendo aplicada, ela está se reportando à salvação do homem do pecado e restabelecendo a sua relação com Deus. Tá? Então, primeiramente, nós precisamos definir aqui o que significa salvação. Dentro do contexto bíblico, este termo salvação é um vocábulo que vem do grego, que significa sotéria, e traduzindo para a língua portuguesa, tem o sentido de salvação, libertação de um perigo iminente. E aplicando no contexto da salvação da alma, do poder do pecado, significa livramento do poder da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. Ou seja, esta restituição, ou esta libertação, ou esta redenção, vai restabelecer ao homem a sua situação natural. Então é por isso que quando você, no Novo Testamento, sotéria, quer dizer livramento, preservação, segurança, salvação. Salvação como posse atual dos cristãos verdadeiros. E a salvação também, ela tem aí um aspecto futuro. Então, dentro deste conceito de salvação, nós vamos então perceber que significa salvo da penalidade do pecado, salvo
do poder do pecado, salvo da presença do pecado, que nós temos condições de viver uma vida santa ao ponto de nós, redimidos, estarmos nesta vida livre dos males que o pecado em si ele pode causar na vida da pessoa ou na vida do redimido. Tá, então o ponto primeiro da lição, ele trabalha com essa questão. E depois ele vai dizer da salvação no Antigo Testamento, que é exatamente aquilo que eu disse para vocês no início da aula, ou desta palavra, que ela tem vários sentidos, ou vários significados. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, capítulo 3 e versículo 26, melhor dizendo assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nesse contexto, o Jeremias ele estava falando do livramento do cativeiro, porque a nação de Israel tinha ido para o cativeiro e tinha uma promessa que eles ficariam ali por 70 anos e depois de 70 anos eles voltariam para a terra prometida, ou para a terra de Canaã. Então a salvação aqui estava vogando libertação das mãos dos impérios que estavam que haviam os levado para o cativeiro, e a salvação era a libertação do poder destas autoridades, tá? Então, é por isso então, que vocês percebem que existem várias ideias no contexto de salvação. Nós temos lá também no Salmo 38, e versículo 22, aonde o salmista ele vai dizer: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então, quando eles estavam enfrentando alguma situação, perseguição, doença, tá? A própria cura tinha essa ideia de salvação. E nós vamos perceber também que lá no Antigo Testamento, principalmente no capítulo 53 de Isaías, nós temos ali a promessa da salvação estava relacionada ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, o Isaías 53, ele demonstra de forma muito clara, de forma muito explícita, a morte substitutiva de Jesus, ou seja, que Jesus ele haveria de morrer em nosso lugar e ele traria a cura para as nossas enfermidades, alívio para as nossas dores e, consequentemente, resolveria o problema do pecado, porque a morte de Jesus seria, então, uma morte vicária com propósitos de trazer a salvação. Mas já no Novo Testamento, nós podemos perceber que a salvação é um ato gracioso de Deus, aonde resolve de uma vez por todas com o problema do pecado. Lá na epístola que Paulo ele escreve a Tito, capítulo 2, a partir dos versículos 11, 12, 13 e 14, nós vamos perceber esta ideia da salvação. Ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade
e purificar para si um povo zeloso especial, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então vocês vão perceber aqui que ele vai dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E esta salvação, ela impõe uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida pia. E além de que ele imprime-nos, ou nos ensina, ou nos vem discipular, que devemos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. E a salvação também, ela está baseada em uma esperança, e que esta esperança nos faz aguardar o aparecimento de Jesus Cristo. Ou seja, que a salvação, no seu aspecto geral, não é simplesmente, ou não se resume somente na libertação do poder do pecado, mas nos dá a condição de uma nova criatura e também nos assegura uma vida eterna juntamente com Deus, que Jesus ele voltará e nos levará para ele. E aí então a Bíblia vai dizer que esta salvação, ou esta graça manifestada, que mediante a fé nós recebemos esta salvação. Diz que pela graça é que nós somos salvos. E esta salvação, ela tem um desdobramento na vida da pessoa que a recebe, porque ela passa a ser uma nova criação, uma feitura, uma vida que é desenvolvida, criada em Cristo. E ainda a Bíblia vai dizer para que nós venhamos a nos conduzir ou nos pautar de acordo com as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então, uma das questões que nós vamos perceber que a salvação é um ato exclusivo de Deus, que nós recebemos mediante a fé, e Deus nos garante uma vida eterna. Então, uma das coisas que nós vamos perceber ou entender aqui, que a salvação, ela vai nos colocar dentro de um plano ou de um contexto que Deus mesmo estabeleceu segundo a sua própria vontade. E a salvação, ela depende exclusivamente de Deus. Quando nós olhamos lá para a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, nós podemos perceber aqui na introdução deste assunto que ele vai debater, que é acerca da ressurreição, mas ele demonstra todo o trabalho de Deus através de Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos. Então eu gostaria que você atentasse para a leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, iniciando pelo versículo 1, e eu vou estar lendo aqui até o versículo de número 5. Vai dizer o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, pelo evangelho, pelas boas novas, ou pelo aquilo que o evangelho anuncia, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras. Ou seja, então, a mensagem do Evangelho, ela traz que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais, quando Paulo escreveu, ainda eles viviam. Então, o grande foco da mensagem do Evangelho é para que nós venhamos ter a salvação da nossa alma, a salvação da nossa alma, a libertação do poder do pecado, dos efeitos do pecado e da condenação eterna. E isso foi possível, tá? Porque a Bíblia diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo aquilo que as Escrituras ela está nos dizendo. Ele foi sepultado e ressuscitou. E quando nós falamos da doutrina da salvação, a doutrina da salvação são aqueles elementos, são aqueles atos, são aqueles ensinamentos que a Bíblia nos traz, que referem todo o trabalho de Deus para que nós viéssemos a ser salvos. Então, é muito claro que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele fala da salvação do homem. E então, o segundo tópico da lição, ele vai abordar a importância da doutrina da salvação. A importância da doutrina da salvação. Algo que nós precisamos ter em mente aqui, primeiramente, que salvação é um ato de Deus realizado na vida da pessoa. E esse ato, ele é imediato. Não precisa de reparos. Não precisa de uma nova intervenção. Porque este ato é um ato imediato. Ou seja, através do arrependimento, a pessoa se converte pelo ato, porque ela passa a crer na obra da salvação em Cristo Jesus. E quando isto acontece, ela se converte e nesse ato da conversão, a Bíblia diz que ela é nascida de novo, ela é regenerada, justificada diante do Senhor e basicamente isso se compreende por salvação. Então, quando nós estudamos doutrina da salvação, nós estamos nos debruçando sobre aquilo que a Bíblia ensina sobre salvação. E aí nós precisamos o quê? Sistematizar tudo aquilo que a Bíblia ela fala da salvação do pecador, para que nós venhamos ter o quê? Conhecimento da salvação, um conhecimento correto da salvação. É por isso que no segundo tópico da lição ele vai dizer o seguinte sobre a grandeza da salvação. E quando ele se reporta aqui sobre a grandeza da salvação, ele vai dizer, o comentarista, ele diz o seguinte: embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de novo nascimento, ou de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer a verdade sobre Deus. Aqui no comentário, ele aponta aqui um versículo que está
lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e os versículos 3 e 4, que eu vou estar lendo, para que nós venhamos esclarecer melhor um pouco este assunto. Os versículos 3 e 4 da primeira carta, capítulo 2, diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da salvação. A construção do versículo de número 4, ela é esclarecedora nesse contexto, porque ela diz assim, que Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da salvação. Através da mensagem ou da pregação do Evangelho, existem pessoas que, ao ouvir uma única explanação da mensagem do Evangelho, da obra redentora de Jesus Cristo, ela é convencida pelo Espírito Santo e se rende aos pés de Jesus, mediante a fé. E existem outras pessoas que muitas vezes ouvem 1, 2, 3, 4, e às vezes anos a fim ele ouve a mensagem, e lá num determinado momento que ela se rende aos pés de Jesus. Há na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus ele se encontra com o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, e vamos ler lá no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele era um homem conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, e ele tinha um certo conhecimento da mensagem do Evangelho, mas ele se tornou um perseguidor da igreja, dos crentes, dos cristãos. E a Bíblia diz que quando ele estava a caminho de Damasco para poder perseguir cristãos e ele queria acabar com o nome de Jesus e, consequentemente, com os crentes, com aqueles que tinham se convertido a Jesus, a Bíblia diz que lá no caminho de Damasco, acontece um fenômeno que subitamente o cercou, um resplendor de luz do céu, e caindo ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para você resistir à mensagem, à palavra que você tem ouvido. E foi neste momento que Saulo se rende a Jesus e recebe a salvação, recebe o perdão dos seus pecados. Tá? Então, a mensagem do Evangelho, ela vem com esta proposta para despertar o homem, despertar o pecador para receber a Jesus. Tá? E quando se prega o Evangelho, não tem condições, muitas vezes, de você apresentar ali todo o tratado da salvação, todos os elementos da salvação. Você apresenta Jesus como Senhor e Salvador, a obra vicária, a obra expiatória, e que a pessoa precisa se arrepender, porque senão ela vai estar condenada eternamente ao inferno. Mas quando nós olhamos para a grandeza da salvação,
nós vamos perceber que a doutrina da salvação, ela vai abarcar ou ela vai abranger pontos doutrinários como propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação e perdão. E é muito notório, meus amados irmãos, vocês se lembram quando Filipe ele foi ao encontro do eunuco da rainha de Candaça? Vocês vão perceber que ele estava se debruçado lendo o profeta Isaías 53 e ele não entendia o que estava ocorrendo ali, e Filipe faz uma explanação, desperta, mostra que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, é aquele que morreu pelos nossos pecados, e ele então recebe ali o conhecimento para a salvação. E então ele é salvo, ele é batizado nas águas ali e continua o seu caminho feliz. Mas conhecer a salvação, conhecer as verdades da salvação, demanda então de você sistematizar tudo aquilo que a Bíblia fala acerca da salvação. É por isso que a salvação é uma grande salvação. Para compreender o que Jesus fez, tá? Então nós vamos perceber que a salvação, ela demanda de algumas situações, de algumas implicações na vida. Então ela é um ato e depois tem o quê? Aquilo que resulta da salvação é viver de acordo com esta salvação. E lá em Romanos capítulo 10 e versículo de número 10 também, nós vamos ter lá uma seguinte declaração do apóstolo Paulo, que foi um dos grandes ensinadores dos conceitos da salvação, dos aspectos da salvação. E no capítulo 10, ele vai estar dizendo o seguinte, vamos iniciar pelo versículo de número 9, diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá? Então, na mensagem da salvação, na pregação do Evangelho, tem que se enfatizar muito a obra expiatória de Jesus e propiciatória de Jesus na cruz do Calvário, que vai falar sobre a morte e a ressurreição. Versículo 10 vai dizer o seguinte, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11 vai dizer o seguinte, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para que a pessoa venha invocar ou venha confessar o nome do Senhor, ela precisa conhecer sobre a salvação, compreender o que Jesus fez. É por isso que a mensagem da salvação é uma mensagem simples, não é uma mensagem complicada. É por isso que o texto diz lá, tanto judeus, tanto gregos, eles podem conhecer, todas as classes elas podem conhecer. A quem foi manifestado o braço do Senhor? A quem foi manifestado os cuidados do Senhor? Os cuidados do Senhor foi manifestado a todas as gentes. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na visão de João, lá no Apocalipse, capítulo
5, ele percebe que dentre da multidão de salvos, ali tinha pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Tanto o intelectual pode compreender, como a pessoa que tem pouquíssima formação, ela pode entender também, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Uma outra coisa, para se apropriar dos benefícios da salvação, o que é que a pessoa deve fazer? Nós falamos aqui que a salvação, quando a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, é convencida pelo Espírito Santo e se rende aos pés de Jesus, ela recebe a salvação de maneira imediata. Mas só que há algo, lá em Hebreus capítulo 2 e versículo 3, vai nos dizer que esta salvação, esta tão grande salvação, ela não pode ser negligenciada. Nós temos pelo menos de 7 a 8 advertências na carta aos Hebreus quanto a pessoa negligenciar ou salvo, ou aquele que já recebeu Jesus como seu Salvador, de negligenciar os benefícios da salvação. Lá mesmo ele diz que Deus espera de nós aquelas coisas que acompanham a salvação. Então, nós devemos nos esforçar para conhecer ou ter o conhecimento apropriado de tudo o que a Bíblia ela fala acerca da salvação. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 12 e 13, ele vai dizer o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não mais na minha presença, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Não há contradição, porque nós falamos no início que quando a pessoa ela é alcançada pela graça de Deus, pela mensagem graciosa do Evangelho, pela misericórdia de Deus, e é processado ali o arrependimento, a conversão, a salvação, a pessoa ela é salva de maneira imediata, porque todos aqueles elementos da doutrina da salvação, como conversão, regeneração, justificação, são aspectuais, são aspectos da salvação que acontece no ato da salvação. Mas tem o que? Aquilo que resulta da salvação, que é uma vida com Deus, uma vida de santificação, uma vida pia diante de Deus. E então o apóstolo Paulo está dizendo aqui a esse grupo de crentes: olha, desenvolvei a vossa salvação. E só pode desenvolver a salvação aqueles que têm, aqueles que possuem, aqueles que foram alcançados. Você não pode desenvolver algo que você não tem, que você não possui. Então, Paulo está dizendo aqui, as pessoas que foram alcançadas já pela salvação, então ele diz assim: desenvolvei ou operai a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. E ele diz, porque se esse versículo tivesse solto aqui e não tivesse o complemento do versículo 14, daria-se a entender que a salvação é por mérito humano. Não, não é por mérito humano. É por Jesus Cristo, é por Deus, é pela operação do Espírito Santo. Mas o versículo de número 13 ele vai dizer: porque Deus é o que opera em vós, tanto
o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, a partir do momento que a pessoa ela foi alcançada pela salvação, por Jesus Cristo, ela tem que usufruir dos benefícios da salvação. E esses benefícios da salvação é que devem ser operados. Nós temos que esforçar de viver uma vida santa diante de Deus, viver como filhos de Deus, viver nas boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Então nós precisamos entender quais são elas, o que são essas boas obras que Deus preparou para que andássemos nela após a salvação. Aí inclui santificação, inclui uma vida reta diante de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com estas questões. Então a importância de conhecer as doutrinas da salvação é exatamente por isso. É o que vai levar o cristão, que vai levar o convertido a viver de acordo com os padrões da nova vida que ele recebeu. Porque salvação, basicamente, é o quê? É receber a nova vida de Cristo. Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância. A salvação, viver na sua plenitude em tudo que a Bíblia nos oferece. Então, é por isso que o ponto 2 da lição vai dizer a importância da doutrina, a grandeza que devemos compreender o que Jesus ele realizou por nós e depois para se apropriar dos benefícios da salvação. Imagine, meus amados, você ter a real compreensão do que é viver uma vida livre da condenação do inferno. Uma vida livre do poder do pecado, livre do poder das trevas. Agora imagine um crente que se diz salvo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e vive com medo da condenação do inferno. Uma vez que a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas essa pessoa ela vive com medo da condenação do inferno. Que salvação é essa? É por isso que o conhecimento da salvação, o desenvolvimento da salvação, o conhecimento das doutrinas da salvação, isso é fundamental para aquele que nasceu de novo, livre do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Não tem mais domínio. Tá? Então, é exatamente o que nós precisamos compreender. A vida segundo o Espírito Santo, o outro Consolador, que veio para estar conosco, para nos guiar em toda a verdade. Então, compreender as doutrinas da salvação, ter o conhecimento, isto é fundamental na vida do cristão. E encerrando aqui o ponto 3, então ele diz que a salvação ela foi prometida. Prometida por quê? Porque o homem pecou. Lá no Gênesis capítulo 3, nós temos a história da queda do ser humano e que ele perdeu, foi interrompida a relação entre a humanidade e Deus. Mas neste momento, Deus ele faz ali a promessa da salvação. Porque o grande problema, quando nós estudamos sobre a depravação total da raça humana, nós vamos perceber que o homem caído em pecado, o homem alienado de Deus, ele não tem capacidade para restabelecer a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus.
E o restabelecimento desta comunhão, ela só é possível a partir de Deus. É por isso que a salvação é um ato gracioso que parte de Deus. O homem pecou, estava separado, fadado à condenação do inferno. Aí Deus faz uma promessa, que da semente da mulher haveria de nascer um que haveria de resolver o problema do pecado. E é onde tem aí a doutrina da expiação e a doutrina da propiciação, onde nós entendemos aí toda a economia de Deus, todo o trabalho de Deus para trabalhar na incapacidade do homem, que ele não tinha condições para isso, mas ele então agora, ele resolve o problema e oferece de graça a salvação. Oferece de graça a salvação, aonde o Espírito Santo trabalha conjuntamente com a pregação do Evangelho para convencer o homem do pecado. E quando ele é convencido, através do conhecimento salvifica o conhecimento da salvação, o homem, ele então se arrepende dos seus pecados, se converte, e aí o Senhor, ele é regenerado, justificado, é recebido como filho, adotado como filho diante de Deus, e assim a pessoa, ela tem condições de viver uma vida diante de Deus. Então, esta foi a abordagem da primeira lição. Serão lições maravilhosas, e que Deus então em Cristo nos abençoe e nos ajude até o próximo encontro, querendo Deus. Amém.